Muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula do curso de Fundamentos Éticos e Diferentes Culturas. Aqui nós estamos na aula sobre padrões de comportamento. Exatamente, os padrões de comportamento, e todos nós temos padrões, seguimos esses padrões, né? Nós vamos direto ao nosso texto, aonde nós temos as referências. Para termos ideia do que nós estamos falando, não esqueçam da figura chamada Aristóteles, que é o grande pensador grego, que vem nos propor de que os hábitos que formamos desde a infância não fazem pouca diferença. Na verdade, eles fazem toda a diferença. Sim, nós somos aquilo que a série de hábitos que foram se condensando, fazendo com que nós tenhamos padrões de comportamento, né? E esse padrão, ele é algo que segue sempre uma regra, uma lógica, uma conformação definida, ou seja, ele se repete, né? Por isso que determinadas atitudes as pessoas têm dificuldade de mudar, porque elas aprenderam assim, né? Imaginem só a criança que é criada sob um pai extremamente rígido, e ele impõe sua autoridade através do olhar ou através da violência. Com o passar do tempo, aquela criança, quando chegar na idade adulta, e ele vai para o mercado de trabalho, da mesma forma como ele reagia quando o pai olhava com seu olhar rígido, o patrão, quando lhe olhar, ele terá o mesmo comportamento. Ele vai abaixar a cabeça. Ele não vai brigar por os seus direitos. Ele não vai nem reagir quando for vilipendiado, quando for ofendido, ou quando for lhe usurpado o seu direito, né, assegurado muitas vezes por lei ou por uma questão ética. Por isso que a conformação, ela é definida. É uma maneira que a gente tem de agir, exatamente. Isso sempre vai se repetir. E a gente sabe quando se repete porque, por exemplo, quando a gente explode, a menor contrariedade é porque criou um padrão semelhante de comportamento. Isso quer dizer que toda vez que nós passarmos por aquela situação, nós vamos reagir daquela forma. Exatamente. Ele dispara internamente, né, esse dispositivo. Bem, por isso que aprender, no campo da educação, agora que nós estamos, aprender é criar padrões. Precisamos saber disso. Diante de algo novo, dizemos que isso é desconhecido. Nós não temos padrões para aquilo, por isso procuramos então ligá-lo a alguma coisa que nós já tenhamos conhecido, um padrão já existente. Aí, a partir daquilo ali, nós vamos tentar procurar compreender aquele objeto. Aí nós passamos a construir um padrão de repetição, exatamente, que nos permita reconhecer este algo quando virmos novamente. Mas, para modificar um padrão instalado, nós precisamos perceber que esse padrão ele é automático. Exatamente. É preciso, então, usar a consciência para poder compreendermos que nós não estamos avaliando a situação como algo novo à nossa frente. Apenas nós estamos reagindo como se fosse igualzinha àquela que vivemos no passado. Exatamente. No campo da educação, nós percebemos muito isso. Quando um professor saudosista de regimes anteriores, ou do seu, entre aspas, seu tempo, como se seu tempo fosse somente aquele que passou e não agora que está vivendo. Ele acredita que uma sala de aula perfeita é aquela sala de aula onde os alunos precisam sentar um atrás do outro, em fileira. Quando alguém se sobressai, silêncio. Como o professor detivesse todo o conhecimento. Então,
nós precisamos saber que o pensamento daquele professor já é um padrão instalado e que automaticamente ele vai exigir silêncio dos alunos, porque para ele um padrão de sala de aula é o padrão caracterizado pelo silêncio, onde somente o professor fala. Nós sabemos que a nossa realidade é diferente disso, né? Por isso que para mudarmos esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão, nós precisamos, portanto, de mudança. Mas a mudança, ela exige algo de nós. Ela exige discriminação. Nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que saber perceber as coisas. Nós precisamos saber identificar as coisas, caracterizar e reconhecer essas coisas distintas. Se nós temos uma pretensão de mudarmos os nossos comportamentos diante de uma situação, nós precisaremos antes percebê-la como algo novo, uma coisa nova, sem referencial, sem padrão já existente, né? Por que as crianças elas têm uma grande facilidade de compreensão, de adquirir novos hábitos, de ver coisas que lhe agradam e tornar aquilo hábito seu? Porque elas não estão presas a nenhum esquema pré-estabelecido. Para elas tudo é novo. Então, tudo aquilo para a criança vem agregar. Eu não estou falando aqui sobre o comportamento certo ou errado, porque a criança ela não vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. Ela vai apenas captar aquele comportamento como algo natural, porque ela está sendo apresentada aqui. É por isso que aquilo que nós falamos diante das crianças, aquilo que nós fazemos diante das crianças, é muito importante o adulto ter consciência, responsabilidade de seus atos, de suas palavras, porque aquilo ali é espelho para aquela nova geração. Quando nós reclamamos das novas gerações, nós estamos reclamando do nosso fracasso, porque nós não soubemos dar bom exemplo, não soubemos limitar o acesso a coisas que não são boas. Aí vai dizer, não, mas eu sempre eduquei meus filhos, sim, mas o outro, o teu vizinho, talvez não tenha educado tão bem os deles. E os meios de comunicação não estão preocupados com isso. O meio de comunicação, os meios de comunicação, eles são voltados para atender a exigência do mercado, não para saber se seu filho, a sua filha, vai ser alguém moralmente correto. Não tente se colocar como uma criança, né, imaginando essa situação nova. Nós somos adultos, né, e o nosso sistema de autoproteção não vai permitir que a gente aprenda coisas novas sem antes nós conseguirmos discriminar essas coisas, né? E para isso ser mais fácil, para ser mais natural, a gente tem que prestar atenção e tem que tomar consciência. Aqui tem um vídeo que vai ajudar a gente a compreender melhor, né? Então, dentro desse âmbito da formação ética, né, a formação de novos comportamentos, a função fundamental dentro do comportamento, no campo da ética, ou seja, do ethos, né, daquilo que é mais íntimo de nossa alma, né, nós vamos nos deter nas funções. E a função fundamental da ética é a mesma de toda a teoria, exatamente. O que ela nos propõe? Nos propõe explicar, por isso que a educação é importantíssima. Ela propõe explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Existe toda uma preparação, é isso que nós temos que estar atentos, né?
e ela estuda uma forma de comportamento humano que os homens julgam valioso e também obrigatório e inescapável. Porque a condição para a formação do ser humano, do ponto de vista ético, ter as condições favoráveis para o seu desenvolvimento. E por isso que esse comportamento humano deve ser estudado, porque ele tem que ser aprimorado. Aqui nós temos um vídeo que vai nos ajudar a compreendermos melhor. Eu vou passar adiante, você pode assisti-lo em casa com mais calma. Bem, nós temos que ter em mente que aquilo que é do campo da ética, do espírito humano, seu ideal, ele é invariável, porque ele é um valor em si. Ele não tem preço. Ele não pode ser trocado. Ele não pode ser substituído. Por exemplo, a vida humana, ela não tem preço. Ela é um valor, mas ela não tem preço que cubra esse valor. Quando alguém morre, não importa se ele é inocente ou foi culpado, toda a vida humana é um valor em si, e a sociedade, ela se empobrece na medida em que ceifa a vida de qualquer um de seus membros. Porém, a realidade moral, ela varia historicamente, né? E com ela vai variar também os seus princípios, as suas normas, as suas regras, né? Exatamente. Algumas coisas vão trocar a sua roupagem. Imagina só, hoje uma jovem grávida, solteira, não escandaliza tanto quanto uma jovem grávida há 50 anos ou mais. Quando nós assistimos novelas de época, nós percebemos pela linguagem como é que as mulheres eram tratadas. A separada, a desquitada, a abandonada, a largada, aquela mulher. E os filhos também, eles compartilhavam desse estigma. É por isso que certos valores, eles têm que ser discutidos no sentido moral, não no sentido ético, porque os tempos mudam e nós precisamos mudar a nossa visão para uma forma mais humana, para compreender as diferentes realidades. Quais são os conceitos importantes para nós termos em mente? De que ética é uma teoria, sim, é uma teoria ou uma ciência de comportamento moral dos homens dentro de uma sociedade. Ou seja, ela é ciência de uma forma específica de comportamento humano. E no contexto filosófico, a ética e a moral, elas possuem diferentes significados. Quais são? A ética, ela está associada ao estudo fundamentado dos valores morais. Um estudo fundamentado desses valores, que orientam o comportamento humano em sociedade. Enquanto isso, a moral são os costumes, são as regras, os tabus, as convenções estabelecidas por cada sociedade. Não sei se consegui ser claro, mas repetindo que a ética está associada ao estudo fundamentado dos valores. A ética é a ciência que vai estudar. A moral são os costumes, são eles próprios, as regras, as formas de viver e de ver o mundo, estabelecidas nas diferentes sociedades. Professor, o que é um sujeito amoral? Muito bem. Amoral é um adjetivo. Ele é um adjetivo de dois gêneros que classifica alguém sem noção de moral, ou seja, não é contra e nem a favor dos princípios da moralidade. O estado ou a qualidade de uma pessoa sem obrigações morais ou princípios éticos é designado como amoralidade. Ele não é contra nem a favor, é na dele. Bem, e um sujeito imoral? Professor, um sujeito imoral é um adjetivo também, de dois gêneros, com origem no latim immorales, que significa uma atitude contrária à moral.
Ou seja, ela qualifica uma pessoa que se comporta sem moralidade. Uma coisa é a pessoa não ser nem A e nem B. Ele não é contra nem a favor. Mas um sujeito imoral, ele se comporta sem moralidade. Porque ele não tem, além de referência, existe um comportamento contrário. Aristóteles, que nós vimos lá no início, no primeiro slide, na sua obra Ética Nicômaco, no livro 2, ele vai nos dizer que é possível errar de várias maneiras. Sim, podemos fazer muitas coisas erradas, ao passo que só é possível acertar de uma maneira. Também por essa razão é fácil errar e é difícil acertar. Fácil errar o alvo e difícil nele. Também é por isso que o excesso e a falta são características da deficiência moral. Sim, o excesso de moralismo é uma deficiência? Sim, tem demais. A falta de moralidade também é uma deficiência. E o meio termo é uma característica da excelência moral. Sim, o meio termo é o equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Precisamos encontrar um meio que nos possibilite viver de uma forma tranquila e de acordo com os valores. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Foi uma grande satisfação tê-los na minha agenda.